Imperador Deus de Duna, a extrapolação da realidade criada pelo Frank Herbert chega no seu ápice até agora. Deus, humanos, tesão, destino. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre esse humilde livro, dando sequência aos humildes comentários sobre essa saga tão longa, essa devoção maluca que me pegou já tem uns 5 anos. Se você não leu o terceiro livro, não pretende ler, ou sei lá, quer se inteirar de qualquer forma, eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo que eu fiz, já tem um tempinho também, mas dá uma olhada aí só pra gente ficar na mesma página, pra gente pegar o fio da meada aqui e ir embora, beleza? Numa breve sinopse, Imperador Deus de Duna, o quarto livro da franquia, a gente acompanha a sequência da história do Leto Atreides II, filho do Paul Atreides com a Shani, em meio à existência dele como um novo ser. Se passaram 3.000 e poucos anos desde o fim do terceiro livro, e agora a situação em Arrakis e na galáxia ela é totalmente diferente do que era antes, para variar. O Leto é o ser mais importante, o mais velho no universo, o imperador da galáxia, atualmente, a maior divindade que já existiu. Ele governa tudo numa autocracia e muda o patamar das coisas, mais uma vez, fazendo o possível para que o caminho dourado se torne realidade. Tudo em Arrakis muda, agora existem biomas diferentes no planeta, a relação das casas com o Império também muda, então tudo é muito diferente a ponto de que as casas elas são quase que nulas em relação ao todo do que elas eram antes. Eles não têm acesso a quase nada, eles existem única e exclusivamente para servir o imperador, basicamente também não tem acesso à especiaria, que seria algo que levaria a um desenvolvimento e evolução maior em relação ao que as outras casas poderiam contribuir. E nem isso eles têm direito mais, basicamente. Tem que ficar se humilhando por pouco. Tudo se resume ao Leto, a adoração a ele, a admiração a ele, e deixar ele em evidência centralizado em relação ao todo. As Bene Gesserit, os Ishianos, os Tleilaxo, outras classes, raças como um todo, tá todo mundo à mercê do Leto. E lógico, ele só é capaz de fazer isso tudo e viver todo esse tempo porque no final do último livro ele uniu o seu corpo com a mente e o corpo também das trutas de areia, que são os embrionários ali dos grandes vermes de areia, né? Em Arrakis, ele virou essa figura onipresente, esse híbrido que vem a ser endeusado depois, né? Mas esse híbrido de humano-verme. Mas ele é uma mistura, assim, com proporções meio humanoides, misturado com os vermes da franquia Duna. Bom, o tal do Caminho Dourado é uma coisa que o Leto começou a pirar, assim, no livro anterior, e ele tá tentando buscar a verdade em cima disso e tá tentando, tipo, fazer com que isso seja algo concreto. Ele toma justamente a decisão de trilhar esse caminho que ele quer e virar esse híbrido de humano-verme na brisa da especiaria, na brisa que ele passou um tempo ali no deserto, ele entendeu que esse era o único jeito de fazer com que o Caminho Dourado se concretizasse. E, por consequência, salvar a humanidade e entregar um futuro mais digno e próspero para quem sobrar. Um pouco parecido com o seu pai, com a escolha do seu pai também. A diferença é que o Leto parece não se arrepender. A gente vê o Paul no segundo livro, no Messias de Duna, também tem vídeo aqui, parece que ele se arrepende um pouco da decisão que ele toma, de virar essa figura tão proeminente que mudou o destino do universo como um todo. A gente vê que ele se sente pesado, melancólico e até arrependido em alguns momentos, de ter tomado esse caminho e ter dedicado a vida dele, né, a isso. No fundo, existe aquele dilema de, pô, será que eu sou o escolhido mesmo ou eu tô me inserindo dentro dessa narrativa pra fazer com que a minha vida tenha algum sentido? Ele queria ficar com a Shani, ele queria viver com ela e pra ele era isso que importava. O Leto, por outro lado, ele não tem esse nem nenhum pilar assim na vida até então. O Caminho Dourado, por si só, ele é mais uma ideia de prosperidade, né, isso para nós leitores, do que algo tipo concreto assim, um plano de A mais B e tal, porque isso nunca é explicado. E traz uma mística tipo muito interessante para a história. Tem um distanciamento que ele é importante que a gente, enquanto leitor, né, crie, principalmente da figura do Leto, porque ao mesmo tempo em que ele é, né, essa figura de atenção e central da própria história, a gente sabe pouco dele. A gente acompanha tipo um pedaço da vida dele, que é aquele momentinho ali em que a história do quarto livro se passa. Por exemplo, os excertos que tem em todos os livros de Duna, né, que são aquelas frases que abrem os capítulos. Nesse livro são trechos de um livro memória que o Leto escreveu, tá ligado?
mas que foram roubados, então a gente meio que só tem acesso a isso porque essas paradas foram roubadas. Então dá uma sensação de que a gente só tá recebendo informação porque houve uma atitude de rebeldia. A gente vai aos poucos descobrindo o que aconteceu. Aos poucos não, né? Isso tá no início do livro. Mas faz a gente questionar, assim, muita coisa. Porque um ser tão poderoso desse, ele tem o poder suficiente para escolher o que vai acontecer de acordo, né, com as ações das pessoas e o que ele vai deixar acontecer. Porque um tamanho de poder desse não vai meio que fazer as coisas acontecerem por acaso. Sabe? Não vai deixar com que as coisas aconteçam por acaso. Especialmente nessa trilha dele pelo caminho dourado, por baixar uma prosperidade e criar uma realidade melhor para quem for viver dali para frente e tal. Então, a gente até acaba se questionando em relação a isso. Por que a gente sabe tão pouco do Leto? E por que talvez ele tenha deixado com que os seus diários ali fossem roubados, né, para poder criar uma tal de uma rebeldia? São coisas que a gente leva em consideração. O cara é uma divindade, né? Não dá pra esquecer de mencionar isso. Ele é uma figura muito misteriosa. As suas falas ali, enquanto ele tá conversando com os personagens, cara, são coisas extremamente rebuscadas, por vezes na intenção de confundir mesmo. Não fica claro quais são os objetivos dele. É só, não, caminho dourado, né? Caminho dourado, não sei o quê, mas parece que é uma coisa muito... Você se questiona lendo, né? Tipo, se é uma parada de manutenção do poder, que o cara é um déspota, se ele realmente tá tentando ir pra frente em relação a algo. A gente passa, sei lá, quase metade do livro meio que... E aí, que porra que tá acontecendo aqui? Pra onde que eu vou? Como que é, tá ligado? Já entendi que o cara é do malzinho, mas... E aí? E esse é um dos livros mais difíceis da saga de Duna, né? Pelo que eu li, assim, na internet... E pelo que eu pude experienciar lendo essa porra, ele é o mais diferente dos outros 3 anteriores até então. E ele é o mais complexo também de falar sobre, porque, creio eu, ele não segue um padrão tão convencional de contar a história como o Frank Herbert fazia antes. Eu sempre falo que os livros anteriores eles têm uma estrutura muito parecida, e que acaba se tornando uma assinatura até do próprio autor. Tem uma figura líder, alguém conspira para tirar o poder dessa figura, conflitos internos são estabelecidos, meio que de quase todos os lados, para dar um aprofundamento na galera. E aí tem um final agridoce que resolve as coisas pela metade, mas que muda o patamar do universo como um todo. Esse é o rolê. E no Imperador Deus de Duna, muito mais um estudo mais extrapolado de conceitos que já são apresentados e trabalhados na saga, mas numa tentativa de, aí sim, inovação. Então, tipo, estruturalmente, não é o que vai mudar, é a figura central ali que o autor vai estudar e apresentar esse estudo pra gente, que vai acabar fazendo as coisas andarem. E aí, como eu falei, da maneira mais extrapolada possível. Porque, afinal de contas, tem que tentar subir um degrauzinho ali pra mudar um patamar, pra ver se tem mais fôlego a ser explorado, novos ares, novos conceitos, especialmente uma nova figura a ser estudada. Alguns fãs consideram esse livro como chato, outros têm como o melhor, ou um dos melhores, né? Sei lá, é bem polarizado esse capítulo. Eu particularmente gostei, mas eu não gostei tanto quanto os outros. A experiência de ler os outros 3 livros é melhor, mais agradável, né, na minha opinião. E por esse acabar sendo um pouco mais denso, eu acredito que eu tenha aproveitado mais ele quando eu tava pensando no que eu tinha acabado de ler, do que ativamente lendo ali, tá ligado? Porque tem questões que são muito legais, assim, de você pensar, que me fizeram matutar por muito, muito tempo, assim. Pra vocês terem noção, eu demorei pra caralho pra fazer esse vídeo, eu terminei de ler essa porra no meio do ano, sei lá. Ele continua bem escrito, continua sendo um puta pedaço de livro, mas na minha opinião ele não é tão cativante assim quanto os outros. O início do livro, principalmente, ele é eletrizante, tá ligado? Sendo, talvez, assim, um dos meus preferidos inícios até então. A forma que ele estabelece os conflitos é tudo muito rápido, tá ligado? E a gente já se acomoda, entende o que tá acontecendo ali naquele pedaço, e aí a coisa vai pegando, e aí ele abaixa tudo, tá ligado? Quando você já tá meio que fisgado, ou ele acha que te fisgou, aí ele faz você sentar e ficar quieto, tá ligado? E tipo, tá, agora você vem no meu ritmo. O Frank Herbert constrói o Leto II brincando com conceitos de Deus. Finalmente indo ao ápice até então, né? Da mistura da religião com a política. O Leto é um enigma, ele tem as memórias de todos os antepassados dele, então ele é os seus ancestrais e seus antepassados, mas eles vivem meio que em paz dentro da cabeça dele, dentro da existência dele. Eles vivem meio que em harmonia, ele consegue meio que abrir a porta de cada um quando ele quiser, ele consegue trocar uma ideia com todo mundo, ele tem as experiências absorvidas, ele tem o conhecimento de todos os ancestrais dele absorvidos também. Ele, em dado momento,
comenta que ele visita muitos deles, tipo, em vários e vários momentos. É engraçado porque ele é onipresente e onisciente até no passado, tá ligado? Por meio da memória de cada um deles. Então, é uma coisa um pouco Dr. Manhattan, a gente consegue ler assim também, em que ele tá presente no passado, da mesma forma em que ele está no presente também. Ele só não vai estar no futuro porque, né, não tem como... Eu acho, não sei. Pode ser que a franquia me surpreenda. Afinal de contas, ele é filho do Paul, né? E filho da Shan. O bicho foi tunado em especiaria desde a barriga. E ele se intitula um Fremen raiz, ao contrário do pai dele. O que significa que ele é muito dedicado a construir um futuro próspero pros seus. Muito melhor do que o que o seu pai fez. Eu gosto da sensação de não entender exatamente o que é o tal do Caminho Dourado e ao mesmo tempo não entender muito bem o que é o Leto. Principalmente esse objetivo do Caminho Dourado, ele entra na prateleira do ideal que eu acredito que seja proposital não ser explicado. Porque vira algo que o personagem tá buscando ali e talvez nem ele saiba o que é. Pessoas e personagens que tendem a idealizar alguém ou alguma coisa, elas são muito interessantes da gente poder analisar, da gente poder pensar sobre. O cara meio que vai fazer tudo que ele pode, tudo que ele consegue para chegar ao ideal, mas possivelmente ele vai ficar frustrado com isso, porque tem as expectativas dele em cima daquilo, mas o que o Herbert faz aqui tem uma mistura um pouco maior de conceitos, porque supostamente o Leto já sabe o que vai acontecer, porque é um caminho que ele já viu acontecendo, entre ali as visões da especiaria e por aí vai. Então ele precisa garantir que haja o cumprimento de etapas ali para justamente alcançar o seu destino. É coisa que é muito difícil, e coisa que era muito debatido principalmente na mitologia grega, onde tinha-se aquela noção de que o seu destino ele pertence aos deuses. Tá ligado? Que a sua existência, ela já tem um ponto final marcado. Então, meio que a tua vida é a tua vida, mas a gente já sabe o que vai acontecer. E aí, quando existe a possibilidade de explorar uma figura endeusada para poder cumprir seu destino, para poder chegar naquele ponto final em que ela quer chegar, o comentário ele vira outro. Porque se o destino meio que pertence aos deuses, como que a gente faz isso? O Leto não é nem uma divindade como um todo, mas ele também é um humano. Eu já vou falar mais disso. Mas como que um humano consegue percorrer esse caminho, essa história que já está escrita por Deus, por algum deus, tá ligado? Sabendo que existe um ponto final e sabendo que vai chegar até ali, tá ligado? Mas ele viu que o caminho dele é pá e pum, não sei o quê. Como que isso acontece? E se o humano que tiver que percorrer esse caminho, por acaso ele acaba sendo o Deus que escreve essa história também? Então, já adiantando também, tem um momento em que o Leto ele vai tomar conta disso, ele vai expressar pra gente, tipo, essa questão meio filosófica, assim. Ele não vai falar isso com todas as palavras, mas a gente acaba entendendo que é uma situação de consciência do próprio caminho que ele tem que trilhar e consciência também de que o fim justifica os meios. Porque lembrando, ele é um tirano. Ele é um filho da puta. Ele é um déspota cretino que quer manter ali um status quo e ele quer manter um poder pra si para que ele tenha recursos de chegar onde ele quer chegar. Então ele vai passar por cima de quem for. E foda-se. Voltando aos elementos que sempre estão presentes na franquia, existe uma resistência que é o ponto conspirador contra o governo no momento. Apesar de você mudar um pouco, nas outras histórias a resistência ela era uma alta cúpula de uma casa grande, os Corrino, a aliança lá do Messias de Duna, tá ligado? Os próprios Harkonnen. Agora essa resistência é realmente um núcleo rebelde, composto por pessoas X ali que querem derrubar o Imperador Deus. E a principal figura dessa resistência é a Siona, que é uma jovem que ela foi treinada para ser a ponta de lança de uma oposição ao governo, justamente. Também falando sobre outros personagens, a gente tem o retorno do Duncan Idaho, eternamente condenado a ser um Gola, por acaso ele é o Gola preferido do Império. A gente tem Moneu, que ele é o braço direito do Imperador Deus ali, por acaso é o pai da Siona também. Existem outros personagens que acabam ficando em terceiro, quarto plano ali, então não é nem muito interessante a gente comentar sobre, tirando um, que eu vou falar mais pra frente. E basicamente é isso, assim, o livro ele não toma muito tempo colocando pontos de vista de outros personagens tão diferentes assim. A gente tem um núcleo ali bem duro, tá ligado? Então a gente vê muita coisa
sob o ponto de vista do Leto e do Duncan, principalmente. E a gente vai conhecendo os outros personagens por conta da convivência desses dois com os demais. Eu não vou repassar os acontecimentos aí um por um, porque já faz tempo pra caralho e eu não lembro das coisas, mas eu me recordo da sensação de o que me chamou mais atenção foi justamente a construção dessa figura do Leto, porque a gente pega um momento ali da vida dele e vê meio que o decair disso, sabe? Ver como a gente tá num momento frágil da existência desse ser. Conhecendo o íntimo dele, mesmo que à mercê da confusão, a gente vê que, tipo assim, ele é um cara extremamente capaz, como eu falei, ele é um bicho ruim, então ele consegue manter um controle muito grande de tudo. Ele tem um nível de agência que ele é muito incomum se a gente for colocar em perspectiva a figura do Deus. Ele consegue fisicamente parar motins, ele consegue tomar o poder da galáxia no braço por negociações, por chantagem, por todo esse tipo de coisa, assim, tudo de ruim, tá ligado? Mas as coisas, elas precisam ter um grau de materialidade. Esses aspectos que fazem ele ter poder, eles ainda são aspectos muito humanos. Se é algo que não existe num campo material, fica muito difícil. E em alguma instância, a gente vê o Leto tendo dificuldade no campo das ideias, no campo imaterial e no campo do sentimento e da existência também. Esse lance do livro, esse é um dos lances do livro, né? E pra mim é o que acaba se revelando a coisa que o Frank Herbert mais queria trabalhar mesmo. Que é isso, é a deificação do ser humano de algo ou de uma ideia e o contraponto sendo as suas falhas. Ou como Deus é humano. Porque existe essa discussão, além da ficção, da relação entre Deus e o ser humano, sabe? O ser humano tem um toque na criação de Deus, na criação dos deuses, essas figuras que se existissem mesmo num escopo de um único ser humano que toma essa decisão de virar Deus, o quanto as duas figuras, personas, iriam se fundir e o quanto uma ficaria sob a influência da outra. O Leto II, ele é um Deus encarnado. Ele é diferente do pai dele, que era endeusado. No início era relutante a ser endeusado, mas depois a crença serviu para os propósitos e para a vida dele, né, e vice-versa. O Leto nunca escondeu isso. Ele nunca escondeu a prepotência dele, ele nunca relutou a isso, tá ligado? Enquanto a figura encarnada, o Homem-Verme, causa transtorno, tá ligado? Ele dá nojo. Ninguém gosta de adorar esse cara porque ele é uma figura que é deturpante, assim. Ele é quase profano, se a gente for parar pra pensar em materialidade. Os seus ensinamentos, eles são, assim, eles soam muito egoístas e sem sentido nenhum. Como eu falei antes, meio que numa tentativa de confundir mesmo, ser vago. Uma vez que o Leto convive com todos os seus antepassados, fica difícil compreender o raciocínio dele, fica difícil compreender a mensagem dele. E cada personagem reage de uma forma. O Duncan e a Siona, por exemplo, eles ficam por vezes mais irritados. O Monil, ele já entende um pouco mais, e ele tipo se resguarda assim a ficar questionando, a ficar colocando o raciocínio que ele recebe do Deus, né, da figura de Deus, dentro do raciocínio dele como ser humano. Então o Monil, ele já sabe que tipo as coisas, elas têm outro ritmo. Então ele precisa buscar compreender mais do que reagir, do que tentar ser racional do jeito dele, ou qualquer coisa assim. Porém, aí que tá. Num panorama geral, a gente tem uma noção de que os deuses, eles têm ensinamentos a passar, de que eles são figuras sábias, de que nós, enquanto humanidade, precisamos aprender com os deuses. E o Frank Herbert explora isso no livro, justamente fazendo com que o Leto seja o contrário, porque em momento algum ele tenta passar ensinamentos de forma clara. Ele não tá ali para criar mandamentos em que as pessoas vão seguir cegamente e fielmente, sem contestar nada. Inclusive, em outros momentos, ele incita a rebeldia, porque isso é bom pro poder dele. Ele não é compreendido, e quando ele tenta falar alguma coisa que ele acha que vai ser proveitoso, as pessoas não entendem, então ele não é compreendido, tá ligado? E isso faz ele ser muito mais isolado ainda. Ele faz do conceito da prática o seu instrumento de ensino, mas isso dá muito errado. Como ele existe em carne e osso, nada melhor do que mostrar na realidade, na materialidade, a sua capacidade de mudança. E aí, como eu estava falando antes, o Caminho Dourado, sendo uma coisa que é idealizada, ele também é endeusado, de certa forma. Ele não é explicado, nem nada, e existem aqueles que entendem e aqueles que não. Então ele vira um ato de fé também. Acreditar no Caminho Dourado é algo que vai trazer um fim próspero, vai trazer um futuro melhor pra gente. E é esse cara que tá provendo tudo isso pra nós. Ele vai garantir que a gente chegue lá. A verdade, o conhecimento, ele não deve ser do alcance de muitos. Senão sai do controle, e aí pode acabar não dando certo. Porque, afinal de contas, Deus escolhe aqueles mais fortes para poder realizar grandes feitos. Mas aí, assim, para mim, um outro fator fundamental que se propõe a ser discutido no livro é a questão da criação. Olha só, a gente tem um conceito de um Deus que
ele é associado ao poder supremo e que ele se distancia demais dos humanos. A gente tem uma questão associada com divindade que é associada ao poder supremo e que é o conceito que mais se distancia da humanidade, de certa forma. Na verdade, ele não se distancia tanto assim, mas ele é algo que... Ele existe entre a humanidade e deuses como um todo, mas ele tem suas diferenças. O que é brincar de Deus? É criar vida. O que Deus faz com isso depois? A gente não sabe. E aí que tá, quando duas pessoas têm um filho, olha-se muito pra criança como algo que, obviamente, veio dos pais, mas que obteve a benção de Deus, tipo, pra poder nascer, pra poder existir, etc, etc, etc. Graças a Deus veio com saúde. Graças a Deus isso. Graças a Deus veio perfeito. Graças a Deus tá crescendo bem, tá crescendo forte e tal. Porque Deus criou Adão, criou Eva a partir de Adão, isso na mitologia cristã, obviamente. Enfim, a questão da criação para divindades, para deuses e tal, é algo muito popular. E aí que tá, cara, o Leto, ele não cria nada, ele não cria vida nenhuma. Ele não tem empatia com o ser humano, ele é isolado, ele não encara o ser humano como se fossem os filhos dele nem nada. E ainda assim, os seres humanos e os demais da galáxia, tipo, eles vão meio que contra Deus, tá ligado? Isso é uma blasfêmia do caralho. O Leto, na real, muitas vezes ele expressa não sentir nada pela humanidade, a não ser, sei lá, uma compreensão bem distante, vinda do seu passado, tipo, como se fosse uma memória, sabe? De, não, eu sei porque que eles agem assim e é isso. Mas ele não criou nada. Ele pode ter se apossado ali do conceito de reprodução, né, do sistema de controle de reprodução das Bene Gesserit. Lembra aquela parada que elas ficavam, que a Irmandade ficava, tipo, controlando a pulso firme e fazendo mistura genética, tipo, pra tentar criar um escolhido e tal? Se isso continuasse, ia foder tudo. Então o Leto pega, confisca isso e controla, tipo, com um punho de ferro também. Mas ele cria alguma vida a partir disso? Não. Ele tem a subordinação dos Tleilaxu pra que eles façam quantos clones de Duncan Idaho ele quiser e ele precisar, tá ligado? Mas quem cria são os Tleilaxu, não é o Leto. Ele pode fazer o pedido, mas quem faz são outros caras. E isso meio que não dá muito certo, porque toda vez que um Duncan novo é enviado pro palácio, eles notam que ele vem cada vez mais rebelde, ou ele se rebela muito mais cedo do que os outros. Então o Leto meio que só destrói as coisas. O que também é associado com comportamentos e características de Deus, mas é muito mais associado com a humanidade, porque Deus também cria. E assim, o Leto, ele é muito venerado na história, mas ele justamente é falho por não possuir o poder supremo enquanto divindade. E talvez, se a gente fizer um exercício, talvez seja por isso que ele não é respeitado. Como eu falei, ele precisa de algo material para demonstrar sua força, para demonstrar seu poder. São conceitos muito humanos. E assim, são coisas que não tem muita serventia para a sociedade que ele podou e que ele moldou ali para ser perfeitinha para ele, tá ligado? De repente ele se vê meio inútil dentro daquela sociedade. Por ter um corpo, por ter uma personificação, por ser um alguém e não só uma ideia, já perde força. E por essas questões relacionadas com a criação, a gente traz um outro elemento que é de fundamental importância nesse livro também. Nunca foi tão importante quanto nos outros, como é nesse, que é o tesão. O tesão, o sexo, a reprodução. Uma vez que o Leto não consegue criar nada, a gente coloca em moldes humanos, que Deus não transa, a gente acha, ele espera com que ele possa criar em cima da ação dos outros. Ele quer, tipo, fazer uns casalzinhos ali, basicamente a gente descobre isso. Ele quer achar o homem perfeito e a mulher perfeita para que eles possam dar um herdeiro pro Leto. Porque, assim, em determinado momento da história ele entende que o seu fim tá chegando e ele precisa repassar isso. Porque não existe coisa mais humana do que você querer prolongar os seus conhecimentos e o seu ego. E é para isso que a produção de Duncans serve. Para reproduzir. Mas como eu falei antes, os Duncans, cada vez mais, eles estão vindo mais revoltados. Eles são muito voláteis, assim, e eles não querem se prestar um papel de serem meros fantoches dentro ali de um sistema reprodutor. Várias vezes no livro o Duncan fala, tipo, cara, eu não sou um garanhão que vai ficar fodendo o tempo inteiro. O estudo do personagem do Duncan, tipo, ele realmente aprofunda de novo aqui e é muito, muito bom, cara. Essa parada de você já ser um clone, é mais de putaria de 1000 anos, sabe? E você continuar sendo feito e refeito, e quem sou eu, e não sei o que e tal. É um repeteco do que ele explora em Messias de Duna, mas ele aprofunda um pouco mais aqui, principalmente no externo do Duncan, que traz questões incríveis, assim, a serem vistas. Por exemplo, o Leto, ele tem uma guarda real que ela é composta de mulheres.
que são as oradoras peixe. Elas morrem de tesão pelo Duncan. Tem um momento que tem uma personagem lá que ela só de ver o Duncan, tipo, escalando uma montanha, quando ele chega no topo, a mina goza, tá ligado? E então é tudo muito reprimido por todo mundo, mas o tesão tá explodindo, tá ligado? Parece um ensino médio, assim, cheio de adolescente. Ninguém consegue fazer nada, ninguém tem coragem de fazer porra nenhuma, mas tá todo mundo... E essa parada anima o Leto, porque ele é maluco, tá ligado? Mesmo que não seja explicitamente falado, a minha interpretação é que a satisfação do Imperador Deus vem de meio que ver os outros se divertindo e sentindo o que ele não pode sentir, tá ligado? Talvez concretizando o que ele não consiga concretizar, e aí dando os frutos a ele. Ele ainda tem ego. A partir, tipo, da sua escolha, sei lá, um casal vai ser formado e aí ele vai ter essa falsa noção de criação. E aí tem outra parada que liga com essa coisa do tesão, da criação, e que é ficção científica na veia, mas que é basicamente, em determinado momento da história, vaza uma informação de que os Ishianos, aquela raça que detém o poder de fazer tecnologia dentro desse universo, porque se a gente for relembrar, os robôs, né, a tecnologia artificial, ela foi proibida na galáxia depois de toda uma cruzada chamada o Jihad Butleriano, isso antes da história do primeiro livro, o cacete, onde a humanidade entrou em guerra com as máquinas. Então é estritamente proibido você usar inteligência artificial e máquinas como um todo, mas por algum motivo os Ishianos, eles ainda têm esse poder, eles ainda usam isso. E aí vaza um boato de que os Ishianos, tipo, pra conspirar contra o Imperador, eles vão criar uma máquina que seja capaz de destruir planetas e levar o Imperador à ruína. E aí o que que é? Tem mó mistério, tem mó coisa assim. E aí no fim das contas, é uma mulher chamada Ruinuri. Isso é uma sacada do livro que puta que pariu. É muito foda, é um puta do momento foda e é muito absurdo. Porque a brisa dos caras é o seguinte, tipo, o que que a gente consegue fazer pra derrubar esse cara que tem tudo e que ele pode anular a gente num segundo? A gente vai criar a pessoa perfeita que quebra a couraça inumana dele, faça ele ser vulnerável de novo. Saindo desse ideal inalcançável de deidade, a gente consegue derrubar ele. E é o plano perfeito, e realmente é o plano perfeito. A Rui, ela é feita sobre medida, assim, tipo, envolvendo várias e várias coisas pro Leto se apaixonar por ela e se afeiçoar a ela. Ela é feita para que o Leto tenha contato com a humanidade que ele perdeu. Alguém que lembre ele de que a vida é mais do que só você ficar idealizando uns caminhos aí, tipo, e querer chegar lá. Tá ligado? Que a vida ela é feita para ser vivida, mas principalmente também a vida ela é feita para viver, ela vale a pena viver e ela vale a pena viver com alguém que faça você sentir tesão e faça você se sentir vivo. E é o tesão não só sexual, é o tesão de estar vivo também. E a gente volta tipo naquele conceito de mitologia grega como um todo, de tipo, porra, se o destino tá escrito pelos deuses, tá ligado? Mesmo que eu seja o Deus que tô escrevendo, eu não tenho direito a viver um pouco também? A buscar os prazeres? Tinha muito disso na mitologia grega, né? Tipo, o politeísmo ele permitia que pensamentos dionisíacos, por exemplo, que era o deus da putaria, mas de você desfrutar e de você ver a sua existência dentro das tuas ações, mesmo que você já saiba o final. O Leto começa a pensar nisso e ele começa a cogitar, abdicar de tudo isso só pra viver com a Rui, tá ligado? É muito foda. Ele sente o peso, tipo, dessa suposição e já começa a ficar maluco, porque ele quer ceder, ele quer poder estar com ela e ele cogita, tipo, a vida inteira junto com ela e é uma parada que a presciência dele não consegue ver, tá ligado? Então isso começa a deixar ele muito ansioso e, tipo, ele hipoteticamente se dá esse luxo de imaginar essas coisas, tá ligado? De não ficar estreito ali, não, preciso fazer isso, isso e aquilo e de cogitar um propósito diferente pra existência dele. E é muito foda porque ele vê uma chance de salvação. Ele considera esse caminho que diverge do que ele estava construindo, ele considera isso como uma salvação. Você tem alguém do teu lado, você tem alguém pra amar e alguém que vai te amar, tá ligado? Como se aquilo fosse o auge do escape. É lindo, cara, é lindo, é muito foda. É importante lembrar que o Leto, ele só conheceu o amor da irmã dele, que era a Gânima, uma vez que ele não teve amor de mãe, ele não viu a novela, porque a Shani morreu no parto. Ah, mas as crianças nasceram com mente de titânio, não sei o que, foda-se. Tipo, eles já se conectaram no útero, e eles cresceram juntos ali, tipo, até certo momento em que o Leto, né, vai virar bicho, e a Gânima meio que fica, né, então vira uma parada, tipo, dessa assim, e ela morreu já tem muito tempo na história, então ele ainda tem as memórias dela, ele ainda meio que tem uma parte dela dentro dele, mas é algo distante, é algo que já foi, e o amor da Rui é novo, e com isso ele começa a ficar louco de tesão, tá ligado? E como eu falei, não é um tesão só sexual, é um tesão por ela, um tesão de vida, é um tesão de oportunidade, é um tesão de renovação, é um tesão de
é possibilidade. E assim, a Rui, ela também sente tesão por ele. Ela sente tesão por ele e tudo bem, ela foi meio que criada pra isso, mas ela sente um tesão por ele, ela sente, tipo, basicamente o mesmo tesão que o Leto, assim, tipo, de possibilidade, de vida, de não sei o quê, só que ela também sente o tesão de sexo. E ela sente tesão pelo Duncan, o que leva os dois a ter um caso. E essa parte do livro é uma delícia, tá ligado? Parece uma novela, é muito, muito bom, então a gente tem coisas muito diferentes acontecendo nesse livro, e isso torna a leitura muito legal. E aí, assim, o Leto sabendo que eles têm um caso, as coisas meio que vão no caminho do plano dele de ter um sucessor. Então, tipo, pô, pode comer minha mina aí, tá ligado? E me dar um boneco que tá tudo certo, mano. Contanto que ela esteja feliz, eu tô feliz também. Mas ele ainda tem sentimentos. Ele não é um cara frio e calculista. E corno, quer dizer, corno ele é. Mas ele é pego pelo ciúme, pela posse, pela sensação de traição. E ele é um adolescente, né, galera? Eu falei de adolescente, tipo, um pouco mais cedo, mas ele realmente é um adolescente. Ele, na real, se pá, nem um adolescente, ele tinha uns 10 anos. Então ele é um moleque muito novo. E assim, ele é praticamente assaltado pelos sentimentos dele. Tipo, todos de uma vez só. E ele tenta lidar com isso da forma menos danosa possível, mas é difícil. A gente precisa levar em consideração que a Rui também, ela é uma pessoa nova. Ela pode ter sido construída ali num molde específico e tal, mas ela é muito nova em existência. E alguém que não tem muita experiência também, tipo, não tem muito tato, mas ela tem uma missão. E dessa forma, tipo, ela e o Leto, em certas proporções, eles acabam sendo um espelho um pro outro. A diferença é que a Rui, ela tem um grau de liberdade que o Leto não tem, que é justamente o livre-arbítrio. Uma espécie de livre-arbítrio. O Leto, em partes, ele recupera a sua humanidade e ele começa a sentir coisas que ele não tinha sentido antes. Realmente como se ele entrasse na puberdade, tá ligado? E é muito bonita essa parte. Você vê a desconstrução da couraça dele e você meio que enxerga uma pessoa assustada, uma pessoa que ao mesmo tempo que ela é capaz de fazer tanta barbaridade, ela ainda é muito imatura e ela é muito nova, sabe? Alguém que não tem controle do que vai sentir, que tá começando a ter noção de que não tem controle dessas coisas. Alguém tá se apaixonando, que encontrou aquilo que procurava e não sabia, e é tão confuso que isso machuca mais do que nutre, tá ligado? Quem nunca passou por isso, porra? E é justamente aquela dor que vai formar um caráter e fortalecer qualquer caminho que, sei lá, você resolva percorrer na vida. No caso, aqui, a inversão é fundamental pra gente entender a etapa da vida do Leto, sendo o caminho todo já percorrido. O seu último ato é sentir novamente, é dar a volta, é virar humano de novo, ou é escolher ser humano de novo. A conclusão que chega, e na minha opinião é um ponto de crítica no livro, é tentar conciliar as duas coisas. Ele perde todas as beiras com a chegada da Rui, lidando com as coisas e tentando entender o efeito nele de tudo isso. É inegável, mas ele sabe que ele tem um caminho a seguir, ele sabe que ele tem uma missão a cumprir, então ele fica em cima do muro, que é a pior coisa que você pode fazer, tá ligado? Até mesmo no universo de Duna. Ele tenta conciliar para que as coisas continuem meio que do jeito que estão, só que não dá. O despertar do tesão em alguns personagens faz com que os mesmos comecem a ter uma espécie de agência, tá ligado? De atividade, assim, de ser de fato mais ativo. Quase como se todo mundo acordasse na mesma hora, tá ligado? E da mesma forma. E isso justamente leva o Imperador Deus à sua queda. Ele também passa por esse processo, mas a forma de agir dele acaba sendo diferente. Mais protetora e menos ativa. Mais soberba também. A frustração é um objeto, um sentimento, tipo, muito bem trabalhado nos temas desse livro. É um Deus que ele não consegue criar, um humano que não consegue sentir e desejos que não conseguem ser consumados ali na sua plenitude. Uma sociedade que ela é reduzida ao adorar, ao fazer, mas reprimida e condenada à alegoria. E veja, a gente não tem aquela Arrakis utilitária nesse livro. A gente tem uma ode ao passado em forma de respeito a tudo que veio antes, mas sem um propósito de presente e de futuro. Só idealização. Isso é prosperidade? Viver castrado? Por fim, o livro é muito bom, já falei, tipo, não é meu preferido da saga. Existem pontos interessantes, tipo, a serem absorvidos e debatidos também. Tem outras questões que fazem esse capítulo um pouco aquém dos outros, na minha opinião. Uma dessas coisas é a falta de profundidade e de desenvolvimento das personagens femininas. Eu entendo que o Frank Herbert tenha tentado retratar questões humanas de uma forma mais instintiva e, sei lá, às vezes esse papel é delegado ao homem, vide o tesão que eu comentei, mas algumas personagens femininas ou elas só servem pro desenvolvimento da figura masculina, tipo a Rui, ou elas não têm nem a superfície ultrapassada para um desenvolvimento próprio. Eu não tô dizendo que a Rui ela só serve para isso, mas ela meio que só serve para isso, tipo, para mim. É notável que existe uma profundidade naquela personagem, tá ligado? Mas que não é abordado. São coisas que a gente meio que fica com vontade de ver e até dá para entender por que isso não é abordado, mas
sabe? Porra, podia. O cara que deu umas personagens tão foda pra gente, igual a Lady Jéssica, a Princesa Irulan, a própria Shani, tá ligado? A Alia Atreides também, sabe? Porra, é foda. A Siona, que é outra mina aqui, ela parece ser muito interessante no início, mas, tipo, depois ela vira uma pessoa tão resguardada, tá ligado? E tão passiva também, de certa forma. E previsível. Ela vira uma personagem, tipo, tão previsível que você só meio que tá bom, vamos aí. Existem elementos de polêmica e discussão entre os fãs também, especialmente relacionados ao machismo e homofobia presentes no livro. O Duncan... ele é bem machista, ao menos essa encarnação que a gente acompanha durante a história, mas eu acredito que fica claro que, tipo, o autor tá colocando aquelas coisas na boca do personagem pra poder justamente discutir isso, e não que ele endossa esse tipo de comportamento. A gente tem situações em que o Duncan, ele vai buscar vangloriar um ideal masculino, como um modelo performático, ou como um modelo a ser seguido de fato. E aí vem alguém e rebate ele, e mostra pra ele, tipo, ou ele vive na pele uma situação que vai contradizer tudo isso de alguma forma. E, cara, esse livro, ele é um estudo sobre a desconstrução de ideal, ao mesmo tempo em que os personagens se tornam aqueles ideais que eles criticam. Então é um livro de contradições também. Isso tudo é fruto de uma sociedade construída por Leto durante seus anos ali de governo e poder, tá ligado? De pressão, de castração. Então, obviamente, um clone criado num laboratório que, tipo, a noção que ele tem de figura masculina e o caralho, tipo, são dos seus próprios antepassados ali, de uma memória implantada, e ele vai, tipo, repercutir isso, sabe, de alguma maneira. Em certo momento, o Duncan e o Monel, eles estão discutindo a razão do exército de proteção do Leto ser formado apenas por mulheres, do Duncan ser o único combatente masculino ali. E aí o Monel tem uma parada que ele fala, que também gera bastante polêmica, que ele basicamente diz que as mulheres, elas são mais confiáveis e não têm a necessidade de se voltar contra o seu povo para procurar guerra se elas não tiverem uma guerra externa para combater. Mas que, por outro lado, as mulheres são mais fáceis de controlar porque elas precisam de uma figura masculina para poder seguir e para servir de adoração, sei lá, tá ligado? Isso é zoado pra caralho. Por mais que a crítica ao masculino seja válida, você colocar a figura feminina na bosta desse jeito, tipo, não é legal, entendeu? É diminuir demais, é ser muito impreciso e, de novo, é um argumento escrito por um homem branco, tipo, nos anos 80 nos Estados Unidos. Mas é de se estranhar, tá ligado? Porque é um cara que construiu figuras femininas, tipo, muito fodas, assim, durante essa franquia. Existe uma discussão sobre o ideal masculino, o papel representativo do homem na sociedade e da sua performance, como eu falei antes. O Duncan fica incomodado com o Monel sugerir que exércitos masculinos também têm uma tendência a se voltar para o homossexualismo e o homoerotismo em busca de tentar perpetuar a sua própria virilidade. E a gente sabe que é verdade, né? Aquela parada do homem que odeia a mulher, mas ele adora estar com outro homem, porque o outro homem ele é masculino e ele aflora a masculinidade. Sabe, a gente vê essas coisas até hoje. E isso, tipo, é uma crítica que, na minha visão, ela é cabível dentro do possível. Eu acho que funciona parcialmente, porque o Herbert, ele não toma tanto partido, assim, das coisas, mesmo que ele coloque, tipo, explicitamente na boca de alguns dos personagens. Ele deixa as coisas meio que acontecerem. Ele deixa os achismos dominarem mais o pensamento dos personagens. Então é meio que o aprofundamento necessário pro que aquelas figuras pensam naquele momento, dentro daquele contexto, mas acaba faltando porque, sei lá, né? Às vezes a interpretação de quem tá consumindo ela é diferente do que a sua intenção quando você está escrevendo. Isso é legal, tipo, de forma geral, porque, né, a cultura, ela gera isso. E aí a gente acaba podendo discutir essas coisas depois. Então, numa tentativa de desconstrução dos ideais, o que o livro entrega funciona até um certo ponto, com uma sensação de jornada incompleta, com uma sensação de meio de caminho. A gente é apresentado para um novo patamar, de novo, esperando pelo próximo capítulo, assim, e com lacunas que talvez elas não sejam totalmente preenchidas. O que pra mim é sempre bom, porque é um destaque dessa franquia, na minha opinião. Bom, grande pra caralho esse vídeo, falei muito e não falei tudo. O próximo livro é o Hereges de Duna, que tem um bom título, tendo em vista como isso daqui acaba. Talvez, só talvez, eu retome o Messias de Duna por conta do terceiro filme, que vai sair no final do ano que vem. Mas por enquanto, é isso aí. Até a próxima.